Existe uma unção que muitos anseiam, que muitos buscam com fervor, mas que, paradoxalmente, poucos estão verdadeiramente preparados para receber. Não é a unção que atrai multidões com facilidade, nem a que pavimenta um caminho de conforto e popularidade. Pelo contrário, esta é a unção que desfaz os caminhos planejados, que quebra as expectativas humanas, que tira o solo debaixo dos pés e que te leva para lugares de extrema vulnerabilidade e confronto. Eu não estou falando de uma unção demoníaca, longe disso. Estou falando da unção divina mais potente, transformadora e, sim, perigosa de todas, porque ela não busca o seu bem-estar superficial, mas a sua total conformidade ao propósito celestial. Custe o que custar à sua carne e ao seu ego. É uma unção que molda profetas, move montanhas espirituais e incendeia corações, mas que exige um preço que a maioria não está disposta a pagar. Se você se sente inquieto, se a sua alma arde com um fogo que não compreende totalmente, e se a sua jornada tem sido marcada por um caminho diferente do que a maioria prega como bênção, prepare-se. É provável que você carregue sobre si essa unção de peso, de glória, mas também de profunda e contínua demanda. Hoje, vamos mergulhar nos 5 sinais inconfundíveis de que você possui essa unção rara e, por vezes, assustadora. Não é um caminho para os fracos de coração, mas para aqueles que, mesmo tremendo, ouvem o chamado para a linha de frente de uma batalha espiritual que transcende o visível. Este não é um roteiro para te assustar, mas para te revelar a profundidade do que Deus pode estar fazendo em sua vida, mesmo que pareça que tudo está dando errado ou que você esteja sendo constantemente testado. A revelação que buscaremos juntos, hoje, não é apenas sobre identificar estes sinais, mas sobre compreender o propósito maior por trás de cada um deles, transformando o que parece um fardo em um distintivo de honra e poder celestial. Vamos desvendar juntos o mistério por trás do que muitos chamam de perigoso e descobrir a verdadeira natureza da unção que forja os maiores servos do reino. O primeiro sinal, e talvez um dos mais desconfortáveis, é um chamado insistente e muitas vezes doloroso ao isolamento, a um deserto espiritual que a maioria tenta evitar a todo custo. Não se trata de uma reclusão autodirigida pela melancolia ou pela timidez, mas de uma convocação divina para ser tirado do burburinho, do reconhecimento fácil, das zonas de conforto e, por vezes, até mesmo de ciclos de amizade e ministério que antes pareciam essenciais. É nesse deserto que a unção perigosa é realmente forjada, longe dos aplausos e das opiniões alheias. Pense em João Batista. Sua unção não foi moldada nos templos de Jerusalém, mas nas areias áridas e no silêncio do deserto da Judéia. Longe das influências da religiosidade de sua época, ele foi preparado para ser a voz que clama, a voz que precede o Messias. Da mesma forma, Jesus, após o seu batismo e o recebimento da plenitude do Espírito, foi imediatamente conduzido ao deserto para ser tentado e preparado para seu ministério público. O deserto não era um lugar de punição, mas de purificação, de confronto, de alinhamento e de profunda revelação de identidade e propósito. Se você carrega essa unção, o deserto se torna um estágio necessário em sua jornada. Você pode se sentir sozinho, incompreendido, como se Deus o tivesse esquecido ou o estivesse punindo. Há uma dor real na solidão, uma angústia em ver outros avançando em seus ministérios enquanto você parece estagnado em um lugar de preparo secreto. O telefone pode parar de tocar, convites podem cessar, e você pode se ver questionando tudo, desde seu chamado até sua fé. Essa é a periculosidade da unção, manifestando-se pela primeira vez. Ela te tira de tudo que é familiar para te moldar em algo totalmente novo. No entanto, é nesse isolamento aparente que Deus remove as camadas de dependência humana, de aprovação e de glória própria. Ele quebra ídolos ocultos em seu coração, sejam eles o reconhecimento, a segurança financeira, o conforto ou até mesmo a própria imagem que você construiu de si mesmo como um servo de Deus. No deserto, você é forçado a confrontar suas fraquezas, seus medos mais profundos, suas motivações ocultas. É onde você aprende a ouvir a voz de Deus de uma maneira que nunca ouviu antes, pois não há outras vozes para competir. A palavra se torna seu alimento, a oração, seu refúgio, e a presença de Deus, sua única companhia. Essa solitude não é para te destruir,
mas para te esvaziar do que não é de Cristo e te encher da plenitude do Espírito, para que quando você emergir, sua voz seja pura, sua mensagem incisiva e sua autoridade inquestionável. É a fornalha que refina o ouro, e a solidão é o fogo. Não tema o deserto. Ele é o laboratório de Deus para os que carregam a unção perigosa. Se essa mensagem está de alguma forma te orientando, escreva nos comentários: eu carrego a unção que Deus colocou em mim. Declare isso e aceite sua unção como seu propósito de vida. O segundo sinal dessa unção perigosa é uma sensibilidade acentuada, quase visceral, ao pecado e à injustiça, tanto no mundo ao redor, quanto, e talvez mais dolorosamente, dentro da própria igreja. Enquanto muitos podem ver o mal e desviar o olhar, ou justificar o erro com discursos teológicos vazios, aqueles que carregam esta unção sentem um fogo consumidor que os impede de permanecerem calados ou indiferentes. Não é uma irritabilidade carnal, mas uma angústia profunda, um peso no espírito que se recusa a se conformar com o status quo de um cristianismo morno ou comprometido. Essa sensibilidade não é confortável. É perigosa, porque te coloca em rota de colisão com sistemas, com tradições, e muitas vezes com líderes e estruturas que preferem manter a paz a confrontar a verdade. Você verá hipocrisia onde outros veem santidade, complacência onde outros veem contentamento, e distorção da palavra onde outros aceitam doutrinas populares. E o pior, essa percepção te compelirá a falar, a advertir, a clamar por arrependimento e por retidão, mesmo que isso signifique se tornar impopular, ser rotulado de problemático, crítico ou legalista. Pense nos profetas do Antigo Testamento. Eles não eram populares. Elias desafiou os profetas de Baal. Jeremias chorou sobre a apostasia de sua nação. E Isaías confrontou a corrupção de reis e sacerdotes. Eles foram perseguidos, rejeitados, e muitos pagaram com a própria vida pela sua fidelidade à voz de Deus. A unção que carregavam não lhes permitia silenciar diante da transgressão e da opressão. Ela os impulsionava a serem sentinelas, a alertar, a chamar o povo de volta aos caminhos do Senhor, mesmo quando o povo preferia a escuridão. Se você possui essa unção, talvez se sinta como um corpo estranho em muitos ambientes cristãos. Você percebe as sutilezas do comprometimento, a glamorização do mundanismo, a busca pelo entretenimento em detrimento da adoração genuína e a diluição da mensagem do Evangelho para agradar a gregos e troianos. Essa percepção aguda não é uma maldição, mas uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. É o Espírito Santo acendendo em você a paixão pela santidade e pela justiça divina, uma paixão que o capacitará a ser um agente de transformação, um purificador. Essa sensibilidade é o termômetro espiritual que Deus usa para medir a temperatura da sua igreja e do mundo através de você. Ela te capacita a discernir os tempos, a separar o joio do trigo e a ser um instrumento de correção e cura, mas não sem antes pagar o preço da incompreensão e da solidão em muitos momentos. O terceiro sinal de que você possui essa unção perigosa é uma atração magnética e quase irresistível pela dor alheia. Não é uma curiosidade mórbida, mas uma compaixão profunda que o puxa para as feridas do mundo, para os quebrantados, para os marginalizados, para aqueles que a sociedade e até mesmo a igreja muitas vezes preferem esquecer ou ignorar. É um fardo real, uma dor que você sente no espírito ao ver o sofrimento, e uma compulsão para intervir, para curar, para restaurar. Essa atração é perigosa, porque ela te leva para fora dos seus círculos de conforto. Ela te faz estender a mão para os impopulares, para os difíceis, para aqueles que não têm nada a oferecer em troca. Ela te faz gastar seu tempo, seus recursos, sua energia em situações que outros evitariam. Você pode se encontrar ministrando em lugares de miséria, em hospitais, em prisões, nas ruas, em lares desfeitos e em corações destroçados. A dor dos outros se torna a sua dor. E o desejo de ver a restauração se torna uma força motriz em sua vida. É um peso que muitos não suportariam, pois é exaustivo emocional, física e espiritualmente. Jesus Cristo é o maior exemplo dessa unção de compaixão. Ele não se esquivou dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos, das prostitutas, dos publicanos.
Ele buscou os doentes, os possuídos, os marginalizados. Sua vida foi um constante derramar de si mesmo para aliviar a dor e trazer restauração. Sua unção não o levou para o conforto dos palácios, mas para as sinagogas, para as casas dos pecadores, para os caminhos empoeirados da Galileia, para a cruz. Ele se permitiu ser tocado pela humanidade em sua forma mais bruta e dolorosa. Se você carrega essa unção, é provável que você sinta uma inquietação constante diante da indiferença. As notícias de tragédias e injustiças não são apenas informações para você, mas um chamado à intercessão e à ação. Você pode se ver constantemente buscando maneiras de servir, de ajudar, de oferecer uma palavra de esperança, uma oração, um recurso. E muitas vezes, essa inclinação virá acompanhada de um sentimento de inadequação, de fraqueza, de que você não tem o suficiente para fazer a diferença. Mas é justamente nessa fraqueza percebida que o poder de Deus se manifesta. Essa atração pela dor é a manifestação da própria natureza de Cristo em você, um coração que sangra com o coração de Deus. É um dom, mas também um encargo pesado, pois quem sente a dor de muitos carrega um fardo que poucos compreendem. Mas é por meio desse fardo que Deus opera milagres de cura e transformação, e a sua vida se torna um canal de sua poderosa graça restauradora. O quarto sinal dessa unção perigosa é uma luta interna e contínua contra a busca por aprovação humana e pelo reconhecimento próprio. Em um mundo onde a validação externa é a moeda de valor, onde as redes sociais são um palco para a autoexaltação e onde muitos ministérios são construídos sobre carisma e popularidade, essa unção te empurra para uma direção oposta, a completa dependência e validação em Deus apenas. É perigosa porque ela desmantela o seu ego, desafia a sua necessidade de ser visto e reconhecido e te força a operar a partir de um lugar de humildade e serviço oculto, muitas vezes sem o retorno que a carne anseia. Aqueles que carregam essa unção frequentemente se sentem desconfortáveis com o holofote. Quando há elogios, há uma voz interna que os lembra de que toda a glória pertence a Deus. Há um desejo genuíno de que Deus seja engrandecido e não a pessoa que Ele está usando. Isso não significa que você nunca será reconhecido ou que nunca terá influência, mas significa que a motivação, por trás de tudo que você faz, será constantemente testada e purificada. Deus permitirá situações onde você será esquecido, onde outros receberão o crédito por seu trabalho, ou onde suas maiores contribuições passarão despercebidas. Tudo isso para que seu coração permaneça puro e focado apenas no Mestre. Pense no apóstolo Paulo. Apesar de ter sido um dos maiores apóstolos, escrevendo a maior parte do Novo Testamento e plantando inúmeras igrejas, sua vida foi marcada por perseguições, prisões, naufrágios, apedrejamentos e constantes críticas. Ele mesmo confessou que se gloriava em suas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. 2 Coríntios 12:9. Ele aprendeu a depender inteiramente de Deus, pois o reconhecimento humano era instável e muitas vezes hostil. Se você tem essa unção, provavelmente já experimentou o desconforto de ser elogiado excessivamente ou de ser colocado em um pedestal. Há uma repulsa a isso, uma sensação de que algo está errado quando o foco se desvia de Cristo para você. Você anseia por uma glória que não é sua, mas de Deus. Essa luta constante não é um sinal de falsa humildade, mas de um coração que está sendo moldado para ser um vaso puro, onde a glória de Deus pode fluir sem ser contaminada pela vaidade humana. É um processo doloroso, mas libertador. Você está começando a ver que esta unção perigosa é na verdade a mais potente? Ela não te dá o que você quer, mas o que você precisa para ser verdadeiramente usado por Deus. Deixe seu comentário e diga: eu quero a unção que me esvazia. Essa unção é uma espada de 2 gumes que corta a vaidade e a autossuficiência e abre caminho para uma dependência radical de Deus. É a unção que te capacita a servir de maneira autêntica, sem buscar aplausos, sem a necessidade de construir um império pessoal, mas com o único propósito de glorificar aquele que te chamou. Ela te liberta da prisão da opinião alheia e te ancora na segurança inabalável da aprovação divina. E é nesse lugar de dependência e humildade que o verdadeiro poder e autoridade de Deus são manifestados através de sua vida, de formas que superam qualquer reconhecimento terreno.
O quinto e último sinal de que você possui essa unção perigosa é um desejo incendiário, uma inquietude profunda e inegociável por um avivamento genuíno que vá além de cultos emocionantes ou eventos bem-sucedidos. Não se trata de uma busca por mais movimento ou sensações, mas de uma fome insaciável pela manifestação plena da glória de Deus que transforma indivíduos, cidades e nações. É um clamor no espírito por uma intervenção divina que redesenhe a paisagem espiritual de um povo. Custe o que custar a sua reputação, seu conforto ou até mesmo sua própria vida. Essa busca por avivamento é perigosa, porque ela te coloca em conflito com a complacência. Você não consegue se contentar com mais do mesmo. A visão de uma igreja morna, de um evangelho diluído ou de uma sociedade afundada no pecado te causa uma dor e uma paixão que te impulsionam a interceder, a clamar, a profetizar e a agir. Você se torna um incômodo para aqueles que preferem o conforto da rotina religiosa, porque seu espírito clama por uma ruptura com o status quo. Você anseia por ver milagres, por ouvir a palavra pregada com poder e por testemunhar vidas radicalmente transformadas pelo toque de Deus, não por meras convenções humanas. Pense nos grandes avivalistas da história. Eles não eram figuras populares ou politicamente corretas em seu tempo. John Wesley enfrentou hostilidade e perseguição por pregar ao ar livre para as massas. Jonathan Edwards, durante o Grande Despertar, confrontou o pecado de forma tão direta que muitos foram tomados por profunda convicção e temor. William Seymour, na Rua Azusa, foi ridicularizado, mas deu início a um movimento que revolucionou o cristianismo global. Eles pagaram o preço da impopularidade, da crítica e do sacrifício pessoal, porque a fome por avivamento era maior do que qualquer medo ou desejo de aprovação. A unção neles era um fogo consumidor que não poderia ser contido. Se você carrega essa unção, é provável que você sinta uma insatisfação santa com a superficialidade. Você anseia por mais de Deus, não para si mesmo apenas, mas para a manifestação do reino na terra. Você ora com um fervor que vai além de suas próprias necessidades, porque o clamor de sua alma é pela restauração da noiva de Cristo e pela salvação dos perdidos. Você não busca apenas um bom culto, mas uma visitação real do Espírito Santo que traga quebrantamento, arrependimento e uma paixão renovada por Jesus. Essa inquietude não te permite descansar. Ela te impele a buscar, a clamar, a se posicionar na brecha. Ela é a manifestação da própria paixão de Deus pelo seu povo, e Ele te usa como um canal para acender novamente o fogo em corações frios. É um fardo glorioso, mas que exige uma entrega total e incondicional, pois um verdadeiro avivamento sempre vem com um preço, e aqueles com essa unção estão dispostos a pagá-lo. Essa unção perigosa, na verdade, não é perigosa para você no sentido de te fazer mal, mas perigosa para o seu ego, para o seu conforto, para as estruturas de poder que não glorificam a Deus e para tudo aquilo que impede a manifestação plena do reino. Ela é perigosa para o inferno, para o reino das trevas, para a apatia espiritual e para a mediocridade que tenta sufocar a chama do Espírito. Ela é, em sua essência, a unção do Cordeiro, que se entregou completamente, que não buscou sua própria glória, mas a glória do Pai e a salvação da humanidade. Se você se identificou com esses sinais, não se assuste. Não é um peso para te esmagar, mas um chamado para um propósito maior. É a mão de Deus te moldando para ser um instrumento poderoso em seus planos. Ele não te deu essa unção para te deixar sozinho ou sem recursos, mas para te capacitar e te usar de maneiras que você jamais imaginou. A estrada será desafiadora. Haverá momentos de solidão e incompreensão, mas a recompensa de ver a glória de Deus se manifestar através de sua vida supera qualquer sacrifício. Não fuja dessa unção. Abrace-a. Entregue-se a ela e permita que Deus o use para fazer a diferença que Ele planejou. Muitas vezes vista como perigosa por suas exigências e desafios, é na verdade a unção mais estratégica e poderosa que Deus pode conceder. Ela não é para poucos escolhidos por mérito, mas para aqueles que estão dispostos a morrer para si mesmos, a carregar a cruz e a seguir a Jesus aonde quer que Ele vá, sem questionar o caminho, por mais espinhoso que pareça. É a unção que forja profetas,
apóstolos, reformadores e avivalistas, aqueles que ousam desafiar o status quo e restaurar a verdade e a paixão no corpo de Cristo. Se você reconheceu esses sinais em sua vida, não os veja como um fardo, mas como um selo de um chamado divino profundo. Não é um sinal de que você está sendo abandonado, mas de que está sendo preparado para algo grandioso e eterno. As pressões, as incompreensões, as lutas contra o ego, a atração pela dor alheia e a fome insaciável por um avivamento genuíno são todas facetas da mesma moeda. A mão de Deus te purificando, te capacitando e te posicionando para um propósito que transcende o seu entendimento atual. Não tenha medo da solidão do deserto, pois é lá que Deus fala mais alto. Não se intimide pela voz interior que clama por justiça, pois é o Espírito de Deus em você. Não se desvie da dor alheia, pois é através da sua compaixão que Deus irá curar. Não se preocupe com a aprovação humana, pois a aprovação divina é tudo o que importa. E nunca, jamais, silencie o clamor por avivamento, pois é essa chama que manterá a sua vida acesa e o reino de Deus avançando. Permita que essa unção perigosa flua através de você sem resistências. Entregue-se aos caminhos de Deus, por mais desafiadores que pareçam. Lembre-se, o maior poder não reside no conforto, mas na entrega total ao plano de um Deus que transforma o que é fraco e aparentemente perigoso em instrumentos de sua glória indizível. Ele está te chamando para um nível mais profundo, para um impacto que durará pela eternidade. Faça uma oração agora. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos revela os mistérios da tua vontade e do teu mover. Agradecemos por esta unção, que embora pareça desafiadora e por vezes perigosa aos olhos humanos, é a mais poderosa para o teu reino. Pedimos que a cada um que se identificou com estes sinais, tu dês clareza, força e coragem. Que eles compreendam que não estão sozinhos no deserto, que a tua sensibilidade à injustiça é um dom, que a compaixão pela dor alheia é a manifestação do teu coração, que a luta contra o reconhecimento humano é para a glória do teu nome, e que a fome por avivamento é a chama que tu queres acender. Capacita-nos, Senhor, a abraçar essa unção com humildade e ousadia, para que sejamos vasos puros em tuas mãos, prontos para qualquer obra que tu nos confies. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua glória, para a honra e louvor do teu nome. Amém.